O cérebro humano é uma das máquinas mais potentes e perfeitas da natureza. Mas é facilmente sugestionável. Ilusões, trapaças e truques mudaram para sempre o curso da história. Essas sugestões são parte da nossa vida cotidiana e da história da humanidade. Sugestões, a ciência do engano. A atenção é um dos fatores-chave para enganar o cérebro. Ao manipulá-la, podemos obter resultados assombrosos. Não percebemos muitas informações que nos rodeiam porque para nossa mente é impossível processar todos os estímulos. Até que ponto pode chegar a confusão quando manipulamos a atenção? O próximo experimento deixará claro esse fenômeno. Para esse teste, pedimos que você conte a quantidade de passes feitos pelos jogadores de camiseta branca. A resposta correta é 10 passes. Mas você não notou nada estranho? Tem certeza? Você viu a freira que passou caminhando pelo centro da cena? Isso acontece porque ao fixar nossa vista em um elemento, deixamos de ver o que o rodeia. Poderemos enganar mais de 100 espectadores observando o teste ao vivo? Conseguiremos realizar uma sugestão em massa? O teste consiste numa coisa muito simples. 2 times, um de branco e um de preto. E o teste é o seguinte. Vocês precisam ficar muito atentos aos passes que o time de camiseta branca vai fazer. É só isso que vocês vão fazer. Vamos prestar atenção e depois a gente vê a segunda parte. Agora, um personagem vestido de preto passará na frente deles. Será que perceberão? Quantos passes, mais ou menos, vocês contaram? 5. Foi 5. Isso, foram 5 passes. E vocês viram passar alguém? Não. Não. Os espectadores não viram o homem disfarçado atravessando a quadra. Por quê? Não podemos enfocar absolutamente tudo. Resta um espaço vazio no qual não temos registro do que tem acontecido. Há milhares e milhares de bits de informações o tempo todo. Não podemos absorver todas ao mesmo tempo. Não teria sentido, não seria adaptativo. Vamos repetir o teste, mas dessa vez eles sabem que no fundo se passará algo estranho. Conseguirão ver o pinguim? E o que acontecerá então? Então, muito bom. Alguém viu o passe que deram pro pinguim? Sim. Mas agora, uma pergunta. Quantos passes deram? 25. Atenção, senhores. Foram 30 passes. Nossa. Ah, para, não é possível. Foi muito legal. Mas eu vi o pinguim passar, mas eu jamais poderia contar quantos passes foram. Ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra. Nós vimos os pinguins, mas perdemos os números. Agora todos ficaram atentos ao pinguim que passou. Mas ninguém pôde contar a totalidade dos passes feitos pelo time de branco. Por quê? Quando ocorre o fenômeno de cegueira atencional, quando fixamos nossa atenção, quando focamos alguma coisa em particular, o resto do mundo desaparece. Aqui estamos fazendo um experimento extremo de cegueira atencional. Ficamos centrados na instrução que nos deram na ordem para contar os passes de um time de basquete. E tiveram que demonstrar, passando o filme em câmera lenta, para que realmente se convencessem que isso ocorreu. Na vida real, na vida cotidiana. Isso acontece de forma permanente. Quando focamos em alguma coisa, o resto do mundo perde nossa atenção, desaparece. A cegueira atencional foi determinante para conseguir triunfos militares. Distrair a atenção até um lugar para que o exército avançasse por outro foi uma das estratégias mais utilizadas. Tanto que uma das guerras mais famosas da história grega foi uma distração que conseguiu derrubar a poderosa Troia. Em plena guerra contra os troianos, os gregos esconderam seus navios simulando uma retirada. Mas antes, construíram um cavalo gigante de madeira onde ocultaram parte do seu exército e o abandonaram em frente aos muros da cidade. Acredito que o cavalo de Troia foi um dos logros mais inteligentes da história. Porque temos que lembrar que os troianos foram especialistas em cuidar de cavalos.
Eles chegam e encontram, depois de uma aparente vitória, uma monumental estrutura de madeira. Evidentemente, eles acreditaram que era uma espécie de presente dos deuses. Então, decidiram se apossar do ídolo como troféu e o introduziram na cidade. À noite, os guerreiros dentro do cavalo saíram do seu esconderijo, abriram as portas da cidade e deixaram entrar todo o exército grego que, ultrapassando os muros, aniquilou os troianos. A entrada final permitiu aos gregos acabar com essa guerra que durou muito, que tantas mortes trouxe para eles. A famosa história do cavalo de Troia é um exemplo de como a cegueira tensional é fundamental para executar um embuste. Quando prestamos atenção a uma coisa, perdemos outra. E isso pode ser usado contra nós. Agora vejamos um exemplo mais atual de como isso funciona. Ezequiel é ilusionista e saiu às ruas para comprovar se podemos focar 2 pontos diferentes ao mesmo tempo. Olá, conhece a telecinese, mais ou menos? Sabe o que é? Um pouco. É quando o mágico dobra as coisas com a mente. Olha, examina essa colher para ver que não tem nada. Primeiro, ele fará um truque de mágica para despertar a curiosidade do participante. Se concentre um pouco e olha aqui. Veja como, lentamente... 90 graus. Ele conseguiu prender sua atenção. E agora provará se, ao focar um objeto, ele perderá de vista o resto. Escolha uma carta e começamos. Aí. Certo, pega a carta. Qual é a carta? De boa, pode me mostrar. É um 6 de paus. Então, tá vendo? É um 6. Perfeito. 6. Bom, preciso que abaixe um pouco. Isso. Agora, preciso que levante o pé um pouco, o tanto que puder. É agora que, aproveitando a distração, ele muda a carta. Levanta o pé e pisa na carta. Não levanta o pé da carta por nada. Faz com os dedos assim, assim. Isso é papel higiênico que eu tô colocando. O mágico incorpora um rolo de papel higiênico que servirá para que o truque tenha um final inesperado. Vai, quero ver. Agora me diz onde tá. Tá em cima ou embaixo? Embaixo. Muito bem, é muito fácil, mas se eu faço assim, agora tá em cima ou embaixo? Embaixo. Muito bem, você acompanhou. Agora se eu assopro, onde tá? Embaixo. Não. Não. Sumiu. Como isso? Não se preocupe, o problema é o tamanho. Eu preciso de uma maior. Vamos fazer, é bem mais fácil. Agora sim, atenção. Onde é que tá a bolinha? Tá em cima ou embaixo? Agora ele fará com que sua vítima focalize um só ponto. O participante presta atenção apenas nas mãos do mágico, sem ver que, na realidade, ele joga as bolas de papel sobre sua cabeça. Em cima ou embaixo? Ah, não Sumiu. pode ser. Para ele, a bola de papel simplesmente desapareceu. Vejamos o que aconteceu com a carta. E o 6 de paus, lembra? Olha aqui, tem uma carta e não é nada menos do que o 6 de paus. 6 de paus. Genial. Mas aqui você tá pisando é o 6 de paus? Eu não tenho nada nas mãos. Aqui sempre houve um as de copas e não um 6 de paus. Vamos fazer o teste com outros participantes. E para. Parei, pega a carta. Tá vendo com clareza a carta? Como é que se chama? Augusto. Augusto. Preciso que levante o pé, por favor. Cubra, cubra. É importante nunca tirar a carta de onde está pisando. Faça assim com os dedos, assim com os dedos, Vanessa. Segure firme e não se mexa, é muito perigoso. Tá em cima e embaixo? Onde tá? Está em cima. É muito fácil. Em cima. Olha, 1, 2, 3. Onde é que tá a bolinha? Em cima ou embaixo? Nenhum dos dois já desapareceu. 1, 2, 3. Onde é que tá? Em cima ou embaixo? Sumiu. 1 a 1, todos reagem da mesma forma. O truque continua e o objetivo foi demonstrado. A realidade se constrói a partir do que observamos. Ao focalizar um só aspecto, perdemos de vista parte do que ocorre e, portanto, geramos uma nova percepção. Não é uma carta qualquer. Você disse 7 de paus, não é? Tira você mesmo. Agora vira e aí está. 10 de paus. Aqui está o 10 de paus. Muito bem. Agora, espera. Você tá em cima do quê? Levanta, mostra para o mundo, para a câmera. É um coringa. Sempre foi um coringa e nada mais do que um coringa. Obrigado. Muito bom. Incrível. No começo, os homens primitivos usavam a capacidade de atenção para sobreviver,
caçar seu alimento, proteger-se dos perigos e encontrar uma companheira. Hoje em dia, as mesmas funções persistem e são fundamentais, ainda que utilizadas para outros propósitos. Podemos focalizar algo e certamente vamos render muito mais assim. Se nos centrarmos em fazer um trabalho, em fazer algo que requer uma enorme capacidade de atenção, essa cegueira ajuda que o realizemos de maneira mais eficiente e em menos tempo. Quem sabe aproveitar ao máximo o poder da distração são os vigaristas. A seguir, veremos como um homem se vale da mudança de atenção para executar uma fraude. Um comprador se aproxima de uma loja, observa diferentes artigos e faz algumas perguntas. Nada de incomum. É mais agradável do que a média dos compradores. Finalmente se decide por um chapéu que custa $15. Como não tem troco, paga com uma nota de 100. Ela aceita o dinheiro e lhe dá o troco exato. Até aqui, uma compra normal. Ao sair da loja, o comprador se lembra que tem trocado e volta, demonstrando muita consideração. Entrega os $85 do troco, mais os 15 da compra. E a vendedora lhe devolve sua nota de 100. Segundos depois, ela se dá conta da armadilha em que caíra. Todas as notas são falsas. A atenção da vendedora estava na nota de maior valor. Por isso, recebeu as notas falsificadas sem suspeitar, enquanto agradecia ao ladrão por sua boa vontade. Observe esta imagem. Qual dançarino é menor? Sugestões. A ciência do engano. Hotel para você tem que ser um resort para a família toda ou uma pousada romântica e afastada só para casais. Aqui na 123 Milhas, querer é poder. Nós temos mais de 200 mil opções de hotéis para todos os gostos e necessidades no Brasil e no mundo. Vai sempre ter um que é a sua cara e o melhor, do tamanho do seu bolso. Nossa viagem é fazer de tudo para a sua acontecer. Tem tanta informação e tarefas na nossa rotina que chega uma hora que precisamos de ajuda. O ômega 3 Norwegian da Top Term é o suplemento ideal para o corpo e a mente de todas as idades. Como a alimentação nos dias de hoje provoca muita inflamação, você precisa do anti-inflamatório natural ômega 3, um ácido graxo que precisamos suplementar porque o nosso corpo não produz. Dores no corpo, memória fraca, falta de disposição, tudo isso tem uma relação direta com esse desequilíbrio. Por isso, ligue agora para esse número e adquira seu ômega 3 numa promoção imperdível, com parcelamento em até 12 vezes e frete grátis. Sem odor e sem sabor, o ômega 3 Norwegian Top Term tem efeito anti-inflamatório, melhora a saúde do cérebro e do coração e promove a melhora significativa do colesterol bom. Peça já seu ômega 3 Norwegian Top Term. É toda a pureza das águas norueguesas para a sua saúde. E olha só que oportunidade! Na compra do kit com 6 unidades, você ganha a exclusiva bolsa térmica Top Term. E na compra do segundo kit com seu cartão de crédito, você ganha um lindo relógio inteligente. Aproveite! Ligue agora para esse número ou acesse o QR Code. Ora Pronobis é anti-inflamatório natural que vai ajudar muito no combate daquelas dores crônicas que atrapalham demais a sua vida. Ligue agora para 0800 434 5000. Ligação grátis. Olha, você que vive com dores nas costas, na coluna, nas articulações e acha que isso é normal. Normal é levar uma vida saudável e sem dores,
E é isso que Ora Pronobis faz. Primeiras 50 pessoas que ligarem, agora tem 50% de desconto. Ligue agora para 0800 434 5000. Ora Pronobis é uma enorme fonte de ferro e antioxidante. Ajuda a controlar a pressão alta, diabetes e colesterol. E ainda possui 4 vezes mais cálcio que o leite e 4 vezes mais vitamina C que a laranja. Mas atenção! Ligue agora e adquira o seu. Ora Pronobis, o original. Observe esta imagem. Qual dançarino é menor? Certamente você pensou que o dançarino da direita é maior do que os demais. No entanto, são todos iguais. A falsa impressão é consequência do efeito criado pelas linhas do fundo, mas desaparece quando as tiramos. Esse é um dos princípios fundamentais da perspectiva na pintura e no desenho. O sentido do paladar envia estímulos ao cérebro e participa da digestão. Ainda que funcione da mesma forma em todos os seres humanos, a cultura e as experiências pessoais são muito importantes em sua construção. Vejamos se podemos manipular o gosto de crianças e sua repulsa por verduras usando cores e algumas técnicas de marketing. Primeiro, nós lhes damos vegetais cozidos, tal como eles o conhecem. De qual você gostou? Nenhuma, porque me deu nojo e eu não provei. Tem um gosto estranho, ruim. Não gostei de nada. A ideia de que as crianças rejeitam os vegetais é confirmada. Mas o que acontecerá se mudarmos as cores desses alimentos? Conseguiremos mudar as escolhas deles? É deste que eu mais gostei. É desse que eu gostei mais. Eu achei que esse é o mais gostoso. Parece que as crianças encontraram diferentes sabores. No entanto, a única coisa que fizemos foi mudar a aparência. As cores divertidas disfarçam o conhecido e o tornam mais amigável. Mas as verduras continuam sendo verduras. Os estudos das neurociências indicam claramente que se nós mudarmos certas cores, pode-se inclusive interpretar de forma diferente o sabor, o aroma e a experiência. Com as cores estridentes, levamos os vegetais a um âmbito lúdico, que é onde as crianças se sentem mais seguras. Mas só as cores dos alimentos podem sugestioná-los? Agora vamos lhes dar as mesmas batatas fritas servidas de 3 maneiras diferentes. Em um prato, em um cone comum e na famosa caixinha vermelha. Por que eles escolhem a caixa vermelha? De qual vocês gostaram mais? Dessas. Eles a escolhem porque a conhecem e sabem que lhes agrada. As crianças estão acostumadas a ver nos comerciais todo esse tipo de programação que faz que as batatas devem vir nas caixinhas e que são deliciosas, conforme viram e como as anunciaram e promoveram. Por isso a cor vermelha desperta a fome. Vimos que podemos influenciar o paladar segundo as diferentes opções que nos apresentam. As desconhecidas nos incomodam e por isso tendemos a preferir o conhecido, que nos faz sentir mais seguros. Os seres humanos se agrupam por semelhanças, que servem para reforçar nossa estima, nos diferenciar e discriminar positiva ou negativamente outras pessoas ou grupos. Esse fenômeno pode influir sobre nossas decisões sem que notemos? Para responder essa pergunta, buscamos a cumplicidade de uma agência de empregos que tem anúncios de várias vagas. Os perfis solicitados são muito diferentes entre si. Um analista administrativo, uma pessoa para manutenção e um motoboy. Contamos com 3 cúmplices que representam o estereótipo de cada trabalhador e os situamos de modo a que fiquem separados. Agora, observaremos onde sentam os convocados à medida que vão chegando. A primeira vítima veio para uma entrevista para um posto administrativo. E escolhe um lugar da recepção onde parece se sentir confortável.
A segunda vítima veio pela vaga de motoboy. Por favor, preencha o formulário e sente aonde quiser. Ele não hesitou nem um instante em ficar perto do seu par. Parece que isso gera confiança e que eles se ajudam mutuamente. Surge a primeira candidata ao emprego de manutenção. Oi, boa tarde. Eu vou pedir, por favor, que preencha o formulário e pode sentar. Contra todas as expectativas, a administradora se sentou perto do pessoal da manutenção. Agora se levanta para pegar uma caneta. Claro, pode usar. Voltará ao seu lugar? Parece que não. Continuam chegando candidatos. Quando se sentem identificados, interagem e adquirem comportamentos de grupo. Normalmente as pessoas demoram 7 segundos para causar boa ou má impressão. Se eu vejo que suas características são positivas para mim, se fala como eu gosto que fale, se veste como eu gosto que se vista, tudo isso forma então uma ideia, uma preconcepção do que a pessoa é, como deve atuar, a sua personalidade, isso que é um preconceito. Chega mais uma administradora, mas prefere ficar separada, junto a seus pares, a se sentar no único lugar vazio. Em poucos minutos, pudemos observar como cada grupo se ordenou por si mesmo, induzidos apenas pela presença dos nossos cúmplices. Por que agiram dessa maneira? O pertencimento a um grupo nos dá segurança e melhora nossa capacidade de atuar. Existem grandes acontecimentos históricos que exemplificam o que se pode alcançar justamente porque os protagonistas se agruparam por um objetivo em comum. Se Bolívar, O'Higgins e San Martín não tivessem se identificado em um mesmo grupo, a história da América do Sul poderia ter sido diferente. Eles pertenciam à loja maçônica Lautaro, que tinha como objetivo libertar a América colonial do Império Espanhol. Um grupo que dizia pensar a Constituição já sem a coroa. A Espanha nos deixou. Vamos pensá-la para a América. Para pôr em andamento esse plano, seus membros ocuparam cargos importantes nos governos. Nas Províncias Unidas do Sul, os integrantes do grupo levaram a cabo o Plano Continental de José de San Martín. Declarar a independência, criar um exército para cruzar os Andes e, ao lado de Bernardo O'Higgins, libertar o Chile e depois o Peru. Enquanto isso, Simão Bolívar, a outra peça-chave do Grupo Lautaro, libertava a Venezuela, o Panamá, a Colômbia e o Equador. A América, então, se converteu numa espécie também de pandemia identitária. Criar uma identidade em oposição ao que eram construir o conceito de americano. Em 1824, eles concluíram o plano, quando conseguiram libertar o interior do Peru e a Bolívia, que eram os territórios que faltavam. O Grupo Lautaro serviu então como um espaço de planificação e pertencimento para todos os homens que não teriam podido obter isso sozinhos. Ser parte de um grupo lhes trouxe a segurança necessária para que realizassem seus planos de maneira concreta. Observe esta imagem com um só olho durante 10 segundos. Pode ver como desaparece a mancha cinza que rodeia o ponto preto? Por que isso acontece? Sugestões: a ciência do engano. Brasil. Observe esta imagem com um só olho durante 10 segundos. Pode ver como desaparece a mancha cinza que rodeia o ponto preto? Isso ocorre porque o olho necessita de variações de forma e de luminosidade mais intensas do que as apresentadas pela mancha, e por isso nós a vemos desaparecer. A mente é muito poderosa, mas pode ser manipulada de várias maneiras.
A seguinte câmera oculta nos permitirá comprovar como nossas reações podem ser dirigidas. Costumamos acreditar que diante de uma situação de injustiça, nós nos envolveremos. Mas será que é realmente assim? Nesse bar está nossa vítima, que passa alguns bons momentos com seus amigos. Nosso cúmplice entra em cena. Todos serão testemunhas de um roubo que foi planejado para ver como reagem as vítimas. Somente elas ignoram que se trata de uma farsa. Agirão para evitar o roubo? Escuta, eu quero uma cerveja, mas eu não sei... Você viu duas pessoas que estavam sentadas aqui na mesa agora há pouco? Não vi. Por quê? Eles não deixaram dinheiro aqui em cima da mesa? Não? Desculpa, não sei. Vocês viram duas pessoas que estavam sentadas aqui nessa mesa? Não. Não vimos nada. Vem cá, você não viu nada mesmo? Todos observaram a situação. Como os cúmplices não reagiram, a vítima também não. Por quê? O efeito em questão ocorre quando, em vez de atuar, todos participam juntos e ficam contemplando a cena, esperando que o outro faça alguma coisa. Quanto mais gente, menos pessoas se envolvem para ajudar alguém. Isso foi totalmente estudado. É um processo de conduta social que os seres humanos possuem. Vejamos se todas as vítimas reagem do mesmo modo diante do delito. Parecem ter notado o que aconteceu. Estão incomodados, mas seus acompanhantes continuam falando com naturalidade. O que aconteceu? Eu acho que não pagaram a conta. Não pagaram? Meu Deus. Não sei. Com licença, vocês não viram se eles pagaram ou não? Não faço ideia. Não faz ideia? Nenhuma. Evidentemente, o contexto os condiciona e eles não agem. Em princípio, se nós vemos um assalto, não queremos nos envolver diretamente. Quando vemos que alguém se envolve, então, num segundo momento, podemos nos envolver. Geralmente, diante desse tipo de situação, os espectadores observam as reações dos demais para decidir se é necessário intervir. Um fator social implica claramente que, de um ponto de vista, digamos, imediato, o ser humano se distancia mais e se envolve menos. Existem muitos exemplos da influência do efeito espectador ao longo da história. A Grande Depressão é um deles. Antes da queda da Bolsa de Wall Street, os envolvidos podiam ter feito algo para evitar a quebra. Mas, como todos esperaram que outra pessoa agisse, ninguém o fez. A crise é provocada por uma bolha de excessiva confiança na valorização das ações que vai bem mais além do seu limite natural e lógico. Uma das causas dessa quebra está relacionada com a deterioração do intercâmbio econômico entre a Europa e os Estados Unidos. O verdadeiro problema começou quando a Europa restabeleceu o seu próprio sistema de autoabastecimento. Nesse momento é quando os Estados Unidos tinham um problema porque não podiam deter a produção. Não podiam, talvez, deixar de passar a crença de que sua economia era uma economia triunfante. E no momento em que acreditaram que a economia era triunfante, os homens começaram a investir na bolsa pensando que estavam se enchendo de dinheiro, quando, na verdade, a bolsa se enchia de pura especulação. Em 23 de outubro de 1929, as cotizações registraram uma perda de 18 a 20 pontos. E a partir de então, começou uma crise econômica que afetou praticamente todo o planeta. A ruína financeira levou a uma crise social e a uma onda de suicídios. Mas por que ninguém agiu para reverter essa situação? De fato, houve pessoas que lançaram um alerta, mas
foram imobilizadas, foram desprezadas, não foram atendidas, não foram ouvidas, foram vilipendiadas, por assim dizer. A política liberal do governo dos Estados Unidos determinou que era o mercado quem devia regular seu próprio comportamento. Mas esse método falhou e o efeito espectador colaborou para a instauração da crise. Se algum desses grupos econômicos tivesse manifestado um alerta contra essa onda de investimentos, se tivesse dito parem, que vai acabar mal, a sociedade teria parado um pouco para evitar a catástrofe que anunciavam. Como se explica esse tipo de comportamento em massa? Nós, humanos, tendemos a agir da mesma maneira que a maioria, inclusive mudando nossas opiniões segundo o que pensam nossos pares. Assim, sentimos segurança e diminuem os conflitos com os quais vivemos. Esse é um comportamento de rebanho e funciona de modo semelhante ao que ocorre com outros exemplos da natureza. Observe fixamente essa imagem. Você vê os círculos se moverem? Sugestões: a ciência do engano. Observe fixamente essa imagem. Você vê os círculos se moverem? Essa ilusão é provocada pela percepção de movimento aparente a partir de imagens fixas vistas de nossa visão periférica. E quanto mais mexemos os olhos, mais se movem os círculos. O cérebro conta com mecanismos que favorecem a imitação de comportamentos. Como vivemos em sociedade, alguns deles podem nos levar a reagir de modo reflexivo diante do que ocorre ao nosso redor. Com essa experiência, veremos se o que fazem os demais pode influenciar nossa conduta. Conseguimos fazer você bocejar? O bocejo é um ato reflexivo, provavelmente um vestígio de nossas origens mais remotas. Eles são nossos cúmplices. E ele é a vítima. Observe como lhe transmitimos o bocejo. Vejamos agora o que acontece num ponto de ônibus. Bocejar é um mecanismo que nós incorporamos e que pode estar relacionado à sobrevivência. Aqui entram vários aspectos, até imitar outra pessoa. Um certo aspecto do comportamento, quando alguém que a está observando tende a mandar informação e receber informação. Segundo algumas teorias, isso se dá para sincronizar o comportamento anímico entre os animais. De modo semelhante ao uivo dos lobos, o bocejo emitiria um sinal de cansaço a indivíduos de outro grupo para sincronizar os padrões de sono e os períodos de atividade. Então eu vejo que o outro boceja e eu também bocejo, pela questão de me igualar ao outro. A propagação dos bocejos foi um êxito. Ninguém conseguiu resistir. E quanto ao riso? Também pode ser contagiante? Nossos cúmplices entram em outra loja. Poderemos transmitir o riso? Isso depende dos neurônios espelho, que são neurônios que copiam condutas sem que você tenha nenhum elemento lógico ou congruente para poder estar sincronizando.
Naturalmente, nós seres humanos temos isso, mas é um processamento. São neurônios, digamos, de socialização. Somos seres sociais e, por isso, imitamos outras pessoas. Não o fazemos de modo consciente, mas essa característica nos ajuda a conviver em sociedade e, inclusive, a ter outro tipo de comunicação com nossos pares. No entanto, algumas vezes a imitação teve consequências catastróficas. Em 1910, ocorreu uma das imitações de conduta mais trágicas do século XX. Quando a passagem do cometa Halley gerou uma onda de paranoia que causou centenas de suicídios. Isso se baseou em certa lógica, a de que um cometa poderia certamente colidir com a Terra ou que poderia provocar era fisicamente possível. E a difusão em massa de informações era muito limitada a pouquíssimos canais. Então, o que se dizia repetidamente em um daqueles poucos canais de comunicação podia ter um grande impacto. Naquela época, a população relacionava os cometas a grandes males ou agouros de mudança. Crenças que perduram em alguns setores da sociedade até os dias de hoje. Em 18 de maio de 1910, o cometa Halley retornou e com ele voltaram as superstições. Os rumores de que sua cauda composta de gases letais cobriria a Terra se espalharam rapidamente. Muitos anunciaram o fim dos tempos e em uma parte da sociedade, especialmente nas cidades grandes, o pânico foi contagioso. O medo se propagou e causou mais de 400 suicídios. Mas o cometa seguiu seu caminho, afastando-se da Terra sem jamais ter apresentado uma ameaça. Hoje me parece que seria quase impossível um fenômeno desse tipo, um fenômeno de convencimento em massa através de um fato que não havia sido provado cientificamente porque não havia muito acesso. O acesso à internet gerou o que podemos chamar de democratização da informação. Ainda que o contágio relacionado a compartilhar superstições seja próprio dos seres humanos, os animais também possuem um circuito que lhes permite imitar comportamentos. Há poucas décadas foi descoberto um grupo de neurônios no cérebro de animais de laboratório. Primeiro em primatas em particular e depois em seres humanos. Esses neurônios se ativavam quando viam determinada ação no outro, ou mesmo uma determinada emoção no outro. Não somente isso, geravam uma certa necessidade de imitar o que o outro estava fazendo. São os famosos neurônios espelho, que permitem, por exemplo, que possamos nos emocionar no cinema. Vendo alguém que está feliz ou alguém que está sofrendo, imediatamente isso nos contagia. Também pode acontecer de imitarmos um comportamento motor, se nos darmos conta, e os neurônios espelho também são responsáveis por isso. Há quem diga que os neurônios espelho também são a fonte ou a base de empatia, de poder sentir alguma coisa pelo outro. É uma especulação que pode estar correta. No nosso cérebro estão as sementes de algo tão interessante e tão profundamente humano como a empatia e se sentir bem pelo outro. A razão pela qual nos conectamos a outros seres humanos pode estar relacionada com a existência de neurônios espelho, que possibilitam uma aprendizagem por imitação. Uma das formas mais básicas que o nosso cérebro possui para assimilar informações. Observe esta imagem com atenção. Qual dos círculos centrais é maior? O da esquerda ou o da direita? Sugestões: a ciência do engano. Observe esta imagem com atenção. Qual dos círculos centrais é maior? O da esquerda ou o da direita? Na verdade, não há um maior que o outro. Ambos têm o mesmo tamanho. Esse efeito ocorre porque o cérebro calcula as dimensões de um objeto em relação aos elementos que o cercam. O poder das sugestões é ilimitado e muitas vezes os homens utilizaram esse conhecimento para obter resultados incríveis que acabaram transformando o curso da história.
Na Segunda Guerra Mundial, ocorreram fatos surpreendentes em que pessoas tiraram vantagem apelando para a imaginação. Em 1943, alguns pescadores espanhóis encontraram o corpo de um oficial da Marinha Britânica. Depois que o resgataram e o levaram até a costa, observaram que trazia uma grande quantidade de artigos pessoais. Seu nome era William Martin e, ao que parecia, era um oficial da Marinha. Os pescadores concluíram que o corpo chegou à costa arrastado por correntes marítimas. A notícia chegou aos ouvidos de Adolf Klaus, um implacável espião nazista com acesso total aos altos escalões do Terceiro Reich que operava em Puebla, na Espanha. Eficiente como era, ele foi até a costa para verificar pessoalmente o que havia ocorrido e averiguar quem era William Martin. Depois de examinar minuciosamente as informações, Klaus concluiu que o oficial havia sofrido um acidente aéreo e encontrado a morte nas águas do Mediterrâneo. Os indícios encontrados indicavam que William Martin havia nascido em Cardiff. Aparentemente, levava uma vida ordinária. Parecia ser um fumante inveterado e tinha uma noiva, Pamela. Além disso, o espião nazista encontrou no corpo informações fundamentais que podiam mudar o curso da guerra. Quando morreu, William Martin levava uma nota oficial dirigida a Harold Alexander, um importante general britânico. A nota revelava planos de um ataque. Uma operação conjunta entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha seria realizada para invadir a Sardenha e a Grécia a partir do norte da África. A nota também informava que a operação na Sicília era uma artimanha para distrair o exército nazista. O Terceiro Reich pareceu então ter a chave para obter vantagem e vencer os aliados. Rapidamente aproveitaram a informação e fortaleceram as frentes na Sardenha e na Grécia, descuidando das defesas na Sicília. No entanto, foi justamente lá que os aliados desembarcaram em 10 de julho de 1943. E, ao não encontrar resistência, puderam tomar muito facilmente um território de importância vital. Mas o que havia acontecido? Harry Montagu, um oficial da inteligência naval britânica, fora o cérebro por trás dessa operação. Ele mesmo o confessou em um livro anos depois de terminada a guerra. O cadáver encontrado na Espanha havia sido lançado de um submarino perto de Huelma. Ele sabia que era onde operava Klaus, o espião alemão que tinha acesso aos altos escalões nazistas. Foi Montagu quem escreveu as cartas de Pamela, a suposta noiva, e inventou a comunicação oficial, revelando um plano falso para atacar a Sardenha e a Grécia. Tudo havia sido uma fraude. Os aliados venceram a guerra. E o corpo que hoje descansa no cemitério de Nuestra Senhora de la Soledad, em Huelva, pertence a um vagabundo, porque William Martin nunca existiu realmente. Nós, seres humanos, acreditamos controlar o que pensamos e fazemos, mas somos vulneráveis às sugestões. Temos uma grande capacidade de focalizar, mas podemos perder de vista o fundo e não registrar o mais importante. O temor nos influencia e chegamos a fazer coisas impensadas. O contexto altera nossas condutas e consegue modificar a vontade. A mente humana é assombrosa e aprende constantemente com o que a cerca. No entanto, essa inigualável ferramenta às vezes falha em sua leitura da realidade. E é quando entra em ação o poder das sugestões, a ciência do engano.